Hey! Chegamos aí à quarta parte, então, né, da minha jornada profunda, né, e de muito aprendizado com as drogas, né, várias drogas, tá? Mas a minha droga de preferência era a cocaína e foi a droga que me levou para depois do fundo do poço. Eu acho que uns 3 andares para baixo. Yeah! Seguinte, no vídeo da terceira parte, eu parei ali quando eu fui pro meu pai, né, em Palmitos, e depois voltei para Porto Alegre. Bom, enquanto eu estava lá em Palmitos, eu conheci a minha atual esposa, a Patrícia, né? E a gente se conheceu no WhatsApp, né? Uma amiga nossa em comum chegou e falou pra mim assim: olha só, eu tô com uma amiga aqui, ela tá meio triste. E aí, não liguei o microfone aqui, cara. Aí, agora eu liguei o microfone. Mas eu acho que saiu ali. Ah lá, funcionou, claro, pegou o microfone do celular, né? Mas é bom pegar o microfonezinho aqui e uou. Tá, aí essa amiga nossa em comum chegou e falou: olha só, eu tô com uma amiga, ela tá meio tristinha e, sabe, dá uma alegrada nela ali, né? Levanta o astral e tal, porque é mais ou menos assim, né? As pessoas me chamam pra alegrar, né? Uma alegradora, alguma coisa assim. E aí a gente começou a desenvolver, bater um papo e tal, e, né, risadas, e deu certo, consegui animar aquele ser humano. E a gente começou a desenrolar. Isso foi dia 31 de outubro, né? Que é a data, inclusive, do nossa data de relacionamento, assim, de namoro, sabe? Que pra nós, eu acho que foi desde aquele momento, quando a gente começou a conversar. E depois a gente não parou mais, né? Até hoje. Essa minha amiga, ela me convidou para uma cerimônia de ayahuasca, tá? Até o momento, né, eu não sabia o que era, né? Eu não pesquisei também, né? Eu não fui atrás assim para saber o que é a ayahuasca, né? Então quando eu cheguei em Porto Alegre, né, que eu tava lá no meu pai, aí a gente foi, eu e a Patrícia, né, a minha atual esposa, nós fomos na cerimônia de ayahuasca pela primeira vez, eu e ela, né? E assim, quando eu consagrei a primeira vez, eu não entrei na força como eu entro hoje. O organismo sobrecarregado, né, de muita química, muito álcool e muita droga. E a mente também, né, muito sobrecarregada. Energeticamente também muito denso, sabe? Embora eu tivesse um comportamento muito extrovertido e brincalhão e sorridente, mas por dentro era densidade, né? Então aí eu consagrei, eu acho que consagrei umas 5 vezes na primeira cerimônia. Não entrei num forção assim de navegar dentro de mim, né? E ver o que tinha e tudo mais. E aí, mas eu lembro que em determinado momento a minha pele, assim, meu braço, a minha mão, né, nas primeiras vezes que eu consagrei, inclusive, ficava assim cheio de espinhos, sabe? Cheio de espinhos, assim, brotavam os espinhos, assim, eram muitos espinhos nas mãos e nos braços e, nossa, aquilo me assustou horrores, assim, né? Muito. E as minhas mãos muito marcadas, assim, as mãos todas como se tivesse vários cortes, né? Nos braços também, era tudo com corte, muito... pareciam cicatrizes, né? E algumas até meio abertas ainda, algumas feridas, assim, sabe? Foi muito estranho. E aí foi quando eu também consagrei o rapé, né? Também não tive assim uma experiência significativa com rapé, sabe? Assim, me marcasse, né? Mas na primeira cerimônia de ayahuasca foi isso, né? E aí eu vi, assim, de relance, mas muito relance, quando eu fechei o olho, que existiam seres, vultos, silhuetas,
que estavam ali me observando, me olhando, sabe? Eu não identifiquei aquilo, mas parecia que eu estava deitado, e eu estava deitado, né? Fisicamente ali, na realidade, mas parecia que eu estava deitado num lugar meio de luz, assim, sabe? Um lugar hospitalar, alguma coisa assim. Mas foi só isso, não teve muitas coisas não. Bom, gente, aí 2019, né, aí eu consagrei de novo mais uma vez, se eu não me engano. Também não foi legal, né, não acessei. Aí eu lembro que veio a Marga, né, ela foi lá em casa e aí eu falei com a Patrícia, né, quer dizer, eu falei com a Patrícia, bah, olha só, eu acho que eu vou ter que fazer uma cerimônia individual, né, porque eu não tô conseguindo me conectar, não tá rolando, sabe? É muita distração, é muita coisa e eu não tô conseguindo acessar. E aí, só que nisso eu já tinha lido sobre a ayahuasca, já tinha lido a respeito, já tinha me informado, né? Inclusive conversado com o Chico, com a Marga, né? Do Free Spirit Salve. E aí eu falei, olha, vai ter que ser uma cerimônia individual. Aí sim, quando eu fiz a cerimônia individual, que estava só eu e a Marga, né, numa salinha que era lá em casa, aí lá eu consegui iniciar o meu processo de cura, o meu processo que durou aí 5 anos, né? Lá sim, lá o meu ego veio muito, né? A minha mente ela veio muito assim. E a Marga, dei um trabalhinho para a Marga, né? Abençoada, gratidão pelo momento lá nosso, né? E a Marga segurando a onda, porque ali vieram algumas facetas, né? Minhas assim, mais tenebrosas, assim, sabe? Não eram legais, não eram bacanas essas facetas. E uma energia muito densa veio de... não era legal, eu não sei explicar o que era, mas era algo ruim, era algo pesado, era algo muito debochado, mas muito assim. Muito irônico, muito sarcástico, demais, assim, mas era o lado da ironia e do sarcasmo e do deboche, não de brincalhão, né, de dar uma risada, não, era uma coisa mais manipuladora, intimidadora, era uma faceta mais sedutora, mas não sedução bacana, de querer seduzir, no sentido bom da coisa, sabe? De explorar, né, os sentimentos humanos nesse sentido, não sei explicar. Mas não era legal, era uma malícia, não estou falando de malícia, não estou falando de lado sexual, não é isso, nada a ver. Era uma malícia para querer dominar, sabe? Dominar. E eu lembro que eu percebi direitinho quando chegou essa minha faceta, esse meu lado. Talvez até tivesse aí alguns aspectos espirituais, né? Enfim, acredito que sim, né? Então aí, a partir daí eu comecei a sentir a força e a trabalhar dentro de mim. Bom, gente, comecei em 2018 então com a ayahuasca. E 2018, 19, 20, 21, 22, 5 anos então. 5 anos eu passei me tratando com a ayahuasca, com o rapé, né? Eu antes participava uma vez por mês, aí, né, foi indo uma vez por mês, depois foi aumentando, aí foi semanal. Então foi um intensivo de ayahuasca durante 5 anos, consagrando no mínimo uma vez por mês, no mínimo, né? E aí assim, gente, as minhas consagrações eu ficava quietinho, muito quieto, mas assim, ó, pianinho, sabe? Não me mexia, eu ficava ali enfrentando tudo que aparecia, tudo que surgia,
todas as gavetas se abrindo, vivenciando novamente esses 10 anos de uso de drogas e depois os últimos 2 anos dos últimos 4 anos, né, de 2008 até 2018 aí, então vamos botar de 2016 até 2018, não, de 2015 até 2018. Mas enfim, foi um momento que eu pude revisitar cada situação, cada momento, e sentir no corpo, na pele, na alma, o quanto aquilo me prejudicou, o quanto aquilo me fez terrivelmente mal, o quanto aquilo me corroeu por dentro, o quanto que eu fiz para mim e que também atingiu várias pessoas que se relacionavam comigo, né? Amigos, pai, mãe, família, namoradas que eu tive. Então, várias pessoas foram afetadas. Só que quando o cara tá usando droga, tá assim, viciadão, né? Na cocaína, no pó, tá muito louco, o cara sai fora, né? A gente fica frio, sabe? O cara fica uma pedra, assim, entendeu? Parece que não sente, não é que parece, não sente as coisas, não sente, assim, de fato, quanto aquilo tá causando dano, sabe? Fica uma pessoa, olha, quase um psicopata, sabe? Que não, o cara não sente nada, velho, o cara não chora, não, né? E aquela postura assim, não sei o que, bababá. Então aí a ayahuasca me fez assim, vivenciar tudo, né? Os momentos que eu usava, os momentos que eu me relacionava com as pessoas, me fez ir em cada ponto. E ali e cada um desses pontos foram muito doloridos, né? Dor mesmo, dor na alma, dor assim, aquela coisa, eu não sei nem explicar que tipo de dor que é, mas é uma dor que não tem explicação. Que não tá no mapa, não tá em dicionário nenhum, sabe? E aí foram 5 anos que eu fiquei quieto, né? Que eu realmente me tratei. Eu quis enfrentar, eu quis furungar e sabe, ver o que tinha nas gavetas, o que tinha embaixo do tapete, o que tem aqui. Olha, aí tá vindo isso aqui agora, vamos lá, o que tem aqui e tal. E aí, choradeira e muita dor, e entendendo e resolvendo, sabe, vivenciando tudo, sem distração, sem historinha, né? Eu vou levantar, não, fica aí, tu vai ver o que tá acontecendo, tu vai vivenciar isso aqui, porque tu quer te curar, né? Tá? Tu quer te curar, tu não quer te curar? Tá, então tu vai ficar aí quieto. Eu lembro desses papos que eu tinha comigo, a gente fala, a ayahuasca me mostrou e tal, mas é a gente mesmo mostrando né? Eu mesmo mostrando pra mim. Não, então tu vai ficar aí, tá? Porque tu tem que te curar. Beleza, isso aí tudo foi no início, né? Logo, depois da consagração individual que eu tive, começou isso aí. Em 2019, olha só, gente, depois que a ayahuasca entrou na minha vida, em 2019, eu tive uma recaída, né? A mesma coisa, né? O gatilho, não me lembro qual foi o gatilho, tá? Mas provavelmente foi indo em algum lugar que já estava o caminho feito na minha mente, né? Que despertou. E aí fiquei uns 2 meses, assim, 2 meses usando, mas não todo dia, né? Eu acho que era meio que semanal. Aí eu marquei bobeira, eu deixei a amostra, a coisa toda ali, a droga, né? E enfim, caiu a casa. Aí de novo, né? Mas e foi um momento muito traumático para mim, porque eu já estava pronto para ir embora, né? A Patrícia ela tinha ficado, estava sabendo já, e enfim, foi assim, ó, muito vergonhoso para mim, né? Tu vê, a ayahuasca entrou, né? E mesmo assim
teve esse momento de recaída. Então, gente, em 2019 foi quando eu larguei realmente a droga, né? Foi a minha última recaída. Não lembro bem qual foi o mês de 2019, tá? Aí sim, aí eu, depois de ter passado por essa recaída aí, comecei a intensificar mais as cerimônias de ayahuasca. A ayahuasca ela revira a gente do avesso, né? Ela te traz assim, tu observa tudo que está acontecendo, ela resgata memórias, né? E a gente pode ir naquele lugar, naquele momento para ressignificar muita coisa. Mas a pessoa tem que querer, tá? A pessoa tem que querer passar por isso, porque não é algo assim barbada de se passar. Depois a gente, com a experiência, vai pegando a manha, mas é uma situação que tu vai revisitar algo que talvez tu nem lembre, revisitar algo que não lembre, né? Mas que tu não lembra que fez. É um negócio tão sutil, mas que causou um impacto negativo muito grande. Resumindo, tá? A ayahuasca, ela mudou tudo, transformou a minha vida, porque eu permiti que isso acontecesse, né? Essa transformação. Em 2023, então, lá por 2022 eu já estava me levantando, tá? Eu estava me levantando do lugar para tocar um tambor, para tocar um violão, né? E tal. E aí em 2023 pintou então a oportunidade de servir a ayahuasca, né? Então me tornar um facilitador, um condutor das medicinas da floresta, mais especificamente da ayahuasca, né? E isso para mim foi tipo eu vou falar aqui, mas da maneira mais humilde, tá? Honrar o mérito, sabe? Nossa, aquilo me deixou assim, porque não passava pela minha cabeça jamais me tornar um condutor das medicinas da floresta para tocar uma cerimônia, né? Tanto é que quando pintou esse convite, eu fiquei pensando, cara, mas eu entro no forção e às vezes eu tipo, né, capoto ali e não consigo nem me mexer. Não consigo pegar nenhuma água, como é que eu vou servir a medicina e ainda conduzir uma cerimônia e tal? E aí, assim, a ayahuasca e todo o universo e o plano espiritual, as coisas todas vão para o seu lugar, né? O meu lugar antes de participante era um lugar, né? Era de participante, então eu não precisei fazer absolutamente nada, né? Só precisei aceitar o convite, né? Mas tudo foi já se organizando para que eu pudesse conduzir, né? Junto com a Carla, né? Na verdade foi a Carla que me convidou, né? Chegou numa cerimônia assim, e ela me chamou, olha só, eu tenho uma coisa para te falar, e lá, e aí olha, bora servir a ayahuasca. Aí foi uma semana assim, eu pensando, cara, e agora aí o ego veio, que isso que tu vai servir a ayahuasca, cara? Quem tu pensa que tu é para servir a medicina da floresta? Aí eu, tá, olha, então eu vou servir. Aí eu servi a ayahuasca, aí começou, né? Na primeira cerimônia, a condução Free Spirit pela Carla, né? Claro, o Chico e a Marga convidaram a Carla e a Carla me convidou e, né, teve a aprovação do Chico e da Marga. E aí comecei a parada de montar a trilha, né? Enfim, aí comecei a estudar bastante, muito, né, sobre frequência sonora, sobre a ayahuasca mesmo, né, e as medicinas da floresta, né? E então é isso, sabe? Eu não me imaginava
conduzindo uma cerimônia nunca passou pela minha cabeça, eu simplesmente deixava tudo acontecer ali. O fato é que eu focava muito em mim, tá? Na cerimônia de ayahuasca, o que me levou à cura mesmo, assim, eu realmente atingi a minha cura, tá? Cura de tudo, tá, gente? Tá? Acabou com esse negócio, eu não tenho mais o que curar. Tipo isso. Aí, o que realmente, no meu entendimento, o que me levou a esse estado de cura, a conseguir chegar nesse ponto de entendimento, de cura, de compreensão, foi eu me dediquei totalmente e exclusivamente a mim. Todas as cerimônias de ayahuasca era eu comigo mesmo. A minha esposa se consagrava sempre comigo. A minha esposa estava na dela, na cerimônia dela, nos processos dela, e eu estava nos meus processos, dedicado a mim. Então eu vejo isso como um dos pontos mais importantes para a gente realmente se transformar e mudar alguma coisa. É concentração total e dedicação a si mesmo, tá? Não interessava o outro para mim. No sentido... Gente, eu tô falando com um adulto aqui, né? Talvez adolescentes aqui na câmera, no YouTube. Tá? Não interessava o outro no sentido de aquele momento era meu momento. O momento de me amar, de me... Sabe? Dedicação total ao meu ser, né? E pegar toda e qualquer energia que viesse, não sei da onde, e canalizar pra mim. Tudo pra mim, sabe? Então não tinha essa de, eu vou fazer um trabalho aqui, tá? Olha que eu já tinha, né, algum conhecimento já dessa parte energética. Mas em nenhum momento na minha cabeça, né, quando eu estava participando, ou quando eu participo de cerimônias, não como servidor, como condutor, em nenhum momento vinha o outro pra mim. Tipo assim, tá, eu vou vou ali ajudar o irmãozinho que ele tá precisando vomitar. Não, cara, negativo. Eu tava olhando pra mim, direto, né? Eu tô vendo o irmãozinho lá que ele tá meio energeticamente carregado. O outro, peraí que eu vou fazer um trabalho aqui no ambiente, né? Não, cara, tem pessoas ali que estão fazendo um trabalho no ambiente, tem pessoas que estão ali para cuidar das outras pessoas. Eu estava ali para cuidar de mim, eu estava ali na cerimônia por mim e pra mim, sabe? Tipo assim, egoísta total, né? E é isso, às vezes eu vejo que algumas pessoas, e tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem, isso aqui não é julgamento, não é crítica, mas muitas vezes eu vejo as pessoas trabalhando para fora, ao invés de trabalhar para dentro, dedicando a energia recebida, né, numa consagração de ayahuasca para fora, para o outro, para o ambiente, para o irmãozinho lá que tá não sei o que, para a irmãzinha. Não, agora eu vou lá no irmão, na irmã, vou fazer um negócio aqui, uma imposição de mãos nas costas e tal. Cara, isso aí é muito delicado, é muito complexo, porque a mente, ela mente, tá? E às vezes isso aí pode ser uma fuga, tá? Fuga absurda. Ao invés de olhar para mim, eu vou olhar para o outro. Ao invés de resolver o que eu tenho que resolver dentro de mim, sabe, furungar, organizar as minhas gavetas, eu vou lá organizar a gaveta do outro, sabe? Então, para mim esse foi um dos pontos que mais assim contribuiu para eu atingir um estado de realmente curado, né? Sanado, cauterizado, dedicação total a mim. Em nenhum momento eu ia servir ao outro, na cerimônia, em nenhum momento eu ia para o outro, eu direcionava para o outro. Tudo eu direcionava para mim, exclusivamente para mim.
E aí isso se transforma numa compreensão total das coisas, né? De autopreservação, autocuidado, amor próprio, né? E foi isso, gente, né? Essa então é a quarta parte aí. Depois de 2019, assim, foi cada vez mais firmeza, colocando em prática, né? Todas as lições aí que a ayahuasca me proporcionou, né? As lições. Que lições são essas, Siddhartha? Cara, são coisas sutis, assim, né? A gente entender da mente que sabota e a gente não fazer vista grossa para nós mesmos, né? Sabe? Coisas que a gente não dá brecha mais, né? Não dá brecha para ficar viajando, entende? Que bom que tu ficou até aqui, né? Me dando atenção, né? E pode crer que a ayahuasca ela transforma a vida da gente, ela muda, né? Traz novos pontos de vista, sabe? Uma maneira diferente de olhar as coisas, de perceber, aumenta o nosso nível de percepção, sabe? Das coisas sutis, né? Daquelas coisas da sutileza que pode nos derrubar, mas que também pode nos firmar, né? Então é sutil as duas coisas, né? As duas coisas são no sutil, a que derruba e a que firma, né? Então é uma coisinha mínima, assim, pequenininha, que daqui a pouco vai te manter ali naquele vitimismo, sabe? Naquela lenga-lenga, sempre jogando a culpa no outro, vítima das circunstâncias e ainda, sabe? Uma coisinha que ainda tá te deixando com raiva, frustrado, que ainda tá te dando agulhadas, sabe? Dentro, uma coisinha tão pequenininha. E aí a ayahuasca vai lá e nos mostra e aí e a gente consegue fazer uma viagem interna fantástica e consegue resolver muita coisa. Mas a parte a mais complexa, claro que é colocar tudo em prática, né? Então, é seguir, né? Colocando em prática. Então, gente, agora sim, finalizou aqui. Gratidão por ter ficado até aqui. Dá um like aí, né? Se tu curtiu, se inscreve no canal. Acho que eu vou deixar um link aqui também, que tem uma loja de camisetas, né? Que eu criei junto com a minha esposa. Então, com estampas aí bem legais, bem bacanas. Expanser, né? O nome da loja, Expansão Estampada, né? Então, é isso. Então, o próximo vídeo aí, tá bem? Te amo.